a interdisciplinaridade do direito administrativo com o direito penal. Gente, esse aqui também é muito amplo, principalmente para quem faz concurso público. O artigo 37 da Constituição Federal, eu falei para vocês que vocês têm que ler, reler, pregar na porta da geladeira, pregar em frente ao trono que você fica sentado meia hora todo dia de manhã cedo, pregar no teto do quarto quando você acordar e perder o sono. Gente, da mesma forma que o artigo 5º da Constituição Federal, você precisa de saber, não vou falar de cor não, mas você precisa de ler sempre para você saber quais são os direitos que estão inseridos lá. Você também, como concurseiro, tem que derreter o artigo 37 da Constituição Federal. É ali no artigo 37 da Constituição que está a maior fonte para o direito penal e outros direitos. Presta atenção no caput do artigo 37. Administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Primeira coisa, você tem que saber aqui o que é administração pública direta, o que é administração pública indireta. Isso aí dá 3 aulas. Mas sem essa base aí, você não responde nenhuma questão de administrativo. Sem essa base, sem você entender o que é administração pública direta e o que é administração pública indireta, você está perdido. De qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e também é o seguinte. Gente, existe uma regra para você saber esses princípios. É a palavrinha LIMPE. L-I-M-P-E. L, princípio da legalidade. I, impessoalidade. M, moralidade. P, publicidade. E, eficiência. Quando o servidor público obedece a esses princípios, ele é probo, ele é ético. A palavra probidade vem de ética. Quando ele não obedece a esses princípios, ele é improbo. Ele é não ético. Se ele não for ético dentro do serviço público, ele vai responder por alguns processos. Vai responder na área administrativa, vai responder na área civil e vai responder na área criminal. Está aqui, ó. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, e seria uma condenação por improbidade administrativa. A perda da função pública é consequência também de uma condenação por improbidade administrativa. A indisponibilidade dos bens, isso aqui não é consequência administrativa, mas isso aqui já é processo na área civil. Certo? Então, os atos de improbidade administrativa, cabe o processo de improbidade, um processo de ressarcimento dos bens, que já é na área civil, tá? Que é a indisponibilidade dos bens, e ressarcimento ao erário. O que é erário? Aos cofres públicos. Na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Ou seja, os atos de improbidade administrativa, o servidor pode ser processado por improbidade, pelos prejuízos causados aos cofres públicos e pelo crime. Tá? Então eu preciso de entender isso aqui tudo para eu saber a contextualização, a interdisciplinaridade do direito penal com o direito administrativo. Aqui nos conceitos de direito administrativo, direito constitucional, para a própria aplicabilidade no direito penal. Então, conceito de direito administrativo, autoridade, cargo, crimes, efeitos, penas, isso tudo lá no direito administrativo existem. Para quem está fazendo concurso aqui, vai ter um módulo específico dos crimes praticados pelo servidor público aos órgãos do Estado, dos crimes praticados por particular. O que é um cargo público? O que na verdade, é uma autoridade para efeito de mandado de segurança? Você vai entrar com mandado de segurança com habeas corpus na área de direito de processo penal. Você precisa saber o que é autoridade, para quem é autoridade coatora, para você entender o processo penal e entrar com habeas corpus, ou às vezes algum mandado de segurança. Tá? Então, quem é considerado servidor público para efeito do direito penal? Está lá também algum artigo específico lá do Código Penal, que eu não me recordo o número dele agora, que vai falar quem é servidor público para efeito penal. Gente, por exemplo, você está exercendo a função de jurado.
naquele momento que você está exercendo a função de jurado, mesmo sem salário, você é considerado servidor público. Você trabalha numa empreiteira para fazer uma ponte numa estrada federal, numa rodovia federal. Naquele momento que você é terceirizado, está trabalhando, você é considerado servidor público por efeito penal. Certo? Isso lá no Código Penal vai falar que mesmo que você esteja exercendo uma função sem remuneração e temporária, jurado, né? Você trabalha numa empreiteira, você pode ser considerado servidor público por efeito de direito penal para efeito criminal. Diferença entre ilícito penal e ilícito administrativo, é aquilo que eu falei. Né? Na improbidade administrativa, você pode estar cometendo os 3 ilícitos juntos ou apenas um só. Gente, imagina que o prefeito lá da cidade de Aquiprocó, ele pegou as máquinas da prefeitura, levou para a fazenda dele para fazer um serviço de terraplanagem, uma represa, mas ele pegou só as máquinas. Ele pagou o óleo do bolso dele, pagou a pessoa o maquinista, sei lá, a pessoa que mexia com a máquina, o trabalhador. Depois de algum tempo que a máquina estava trabalhando para ele, ele devolveu a máquina para a prefeitura. Esse prefeito cometeu ilícito administrativo? Sim, improbidade administrativa. O uso do bem público para ele, pessoa física particular. Mas ele cometeu algum crime de usurpação do bem público para si de forma definitiva? Crime? Não. Então, nesse caso, ele vai responder por improbidade administrativa. Agora, se ele tivesse usado o óleo da prefeitura, tivesse usado o empregado da prefeitura, aí ele teria cometido o crime de improbidade. Gente, improbidade administrativa não é considerado crime, é natureza civil, natureza administrativa. Ele teria cometido ato de improbidade administrativa e também crime, porque ele estava apoderando de bens e valores públicos. Tem um crime específico para isso. Certo? Então, os atos de improbidade administrativa nem sempre é considerado um ilícito criminal. Dependendo da natureza, dependendo da forma, ele é apenas um ilícito administrativo e às vezes um ilícito civil. Então, há uma diferença entre ilícito administrativo e também ilícito penal, nesse sentido. Contextualização do direito penal com o próprio direito processual penal. Gente, então vocês dão uma lida bem, estuda, vai lá nos artigos e olha, tanto da Constituição Federal como aqui a parte que fala de direito administrativo, artigo 37, que é muito importante para a sua vida acadêmica e também para a sua vida de concurseiro, certo? A contextualização do direito penal com o processo penal. Direito adjetivo com direito substantivo. Gente, não existe direito substantivo, que é o direito penal, sem o direito adjetivo, sem o processo penal. Por exemplo, Barnabé deu uma facada no busto do Leozinho e matou, com ódio, com sangue no zóio, com vingança. O Código Penal fala que há uma pena para o crime de homicídio. Tá. Mas se não existisse o processo penal, como que o direito penal andaria? Então, o processo penal é subsidiário do direito penal. Professor, mas tá. Veio o direito penal, materialmente fala que é crime, são normas de direito público, pode ser interno e externo, como nós falamos, por causa dos tratados e convenções internacionais. Depois define o que é crime e estabelece uma pena. Barnabé cometeu o crime de homicídio, e daí? E vai ficar preso? Eu falei, não sei, não existe processo penal, só existe direito penal. Se não existisse o direito processo penal, não haveria como cumprir o princípio do devido processo legal. Então, o princípio do devido processo legal previsto na Constituição, o princípio da ampla defesa, ele está atrelado a esse direito subsidiário que é o processo penal. Então, o processo penal vai estabelecer o rito primeiro. Como que o delegado abre o inquérito? Como que o delegado faz um inquérito criminal? Depois de concluído o inquérito, o delegado vai fazer o que com ele? Vai pôr na gaveta, o delegado mesmo vai chamar a pessoa e falar, ó, há indício suficiente de autoria e materialidade, então você está preso.
O delegado pode fazer isso? Não. O delegado vai encaminhar isso para o juiz vai dar vista para o Ministério Público, o Ministério Público vai ver a possibilidade de oferecer denúncia ou requerer novas diligências. Ou, às vezes, arquivar o inquérito, que o promotor entendeu que isso aqui não é típico, o fato não é típico, não é antijurídico, não é culpável. Ou então o promotor vai entender que houve uma excludente de licitude e vai requerer para o juiz arquivamento do inquérito, ou então pode dar abertura na ação penal e depois ele mesmo pedir absolvição, porque ele pode entender que houve a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal. Tá vendo, gente? Então existe o procedimento. O procedimento, o rito, é previsto no próprio processo penal. Alguns crimes vai a júri. Por que uns é condenar? Alguns crimes vai ser julgado pelo tribunal do júri, outros vai para a justiça comum. Gente, somente os crimes dolosos contra a vida que vai para o tribunal do júri. O resto vai para a justiça comum. Pode ser estadual, federal. Quais são os crimes dolosos contra a vida, professor? Homicídio, infanticídio, aborto, auxílio e instigação ao suicídio. Somente esses. Tentado ou consumado. Aonde que está essa previsão? No Código de Processo Penal. Então existe essa interdisciplinaridade, não existe como funcionar o direito penal sem o processo penal. Tá? Então a aplicação da lei penal é o único instrumento de execução para os casos concretos, ou seja, para processar e julgar um fato. Regula as atividades persecutórias, que a atividade persecutória é a parte que ainda não é ação penal, é a parte do inquérito ainda. Com o direito privado, com o direito civil, direito comercial, da mesma forma. O que é uma indenização ex delicto? Indenização por força de um crime, que pode estar nos efeitos secundários da condenação ou não. Imagina que, na sentença penal condenatória, o juiz condenou o acusado, o réu, a ressarcir a vítima. Mas o juiz falou, não, vou fazer isso não. Se a vítima quiser, ele entra com ação civil. Aí, como o advogado viu que o juiz não vai condenar, o advogado entra com ação civil ex delito, ação civil por força do crime, e pede o ressarcimento. Ou seja, o direito civil vai depender do direito penal, o direito penal vai depender do direito civil. Algumas coisas nesse sentido. Quando eu falei para você que Maria da Penha precisa do conceito de família, vai buscar lá no direito civil. O que é considerado identidade familiar. E um detalhe, existe aí essa eu até brinco, né, que tem a Lei Maria da Penha, nós temos que fazer a Lei João da Lapa. Mas a Lei Maria da Penha é para qualquer violência doméstica, seja ela praticada pelo homem ou pela mulher. Ela não é específica de crime de homem contra mulher, violência não, tá, gente? Então, se a mulher também praticar, mandar o rolo de macarrão na cabeça do marido ou do seu companheiro, ela pode responder também por Maria da Penha. A fraude nos negócios privados. Você viajou para fora do Brasil, alguém descobriu isso, sabe que você não está aqui, vai lá e falsifica uma carteira de identidade sua, chega no cartório, passa uma procuração para poder vender um imóvel seu que vale R$1 milhão. Você chegou no Brasil, tinha vendido o seu imóvel através de uma falsificação da carteira de identidade. Violação da fé pública e autenticidade de documentos públicos sem uso em relação civis. Falsidade de um divórcio para a pessoa vender um imóvel sem assinatura da mulher. Tá? Uma violação da fé pública. Violou uma certidão do juiz, um ofício do juiz, mandando para o cartório para averbar um divórcio. Só que a pessoa não está divorciada nada. Porque a pessoa quer vender um imóvel e dar um calote na companheira ou na companheira. Tá? Então, algo na área civil, uma falsificação de um documento civil, que é a certidão de casamento, para praticar algo criminal. Então, conceitos civis, casamento, ascendente, descendente. Um crime de ascendente contra descendente. Gente, o que é descendente, o que é ascendente? Se é linha direta ou linha colateral. Você vai estudar isso em sucessões. Ascendente na linha reta do seu esposa, da sua esposa. Ascendente na linha reta é pai, mãe, avô, bisavô, ou seja, está em linha reta. Descendente, filho, neto, bisneto. Parente em linha colateral, irmão, primo, tio. Ou seja, você vai sair do eixo comum e vai para a linha colateral. Esses conceitos, e um detalhe, o Código Penal fala muitas das vezes
crime praticado por ascendente a descendente, crime praticado por parente em colateral até terceiro grau, né? Então você vai ter que saber fazer essa conta aí no direito civil para saber o que é primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Precisa de saber disso também, esses conceitos lá do direito civil para você aplicar no próprio direito penal. O que seria então parente ascendente, descendente, linha reta ou linha colateral. Então tá ali, você precisa buscar isso lá no direito civil. Diferença entre ilícito civil e ilícito penal. Gente, no início de carreira, acho que eu já contei isso para vocês em sala de aula, um cliente meu que tinha um contrato de arrendamento rural, ele tinha dado 500 vacas PO, Nelore, para um parceiro rural para poder partir lucro. Ou seja, todo ano ele pegava metade dos bezerros daquelas vacas. No final do contrato, o parceiro rural devolvia o gado para ele. Só que esse parceiro rural pegou esse gado e colocou no caminhão de boi, anoiteceu e não amanheceu, vazou na braquiária. Meu cliente perdeu 500 cabeças de gado Nelore PO. PO é puro de origem, tá, gente? É muito caro. Eram vacas reprodutoras. Meu cliente me procurou, eu saí louco atrás do delegado, o crime de apropriação indébita, alguma coisa, apropriação indébita, me parece. Aí o delegado recusou abrir inquérito, recusou ir atrás do parceiro rural. Falou, doutor, você está equivocado. Isso aí não é ilícito penal, isso aí é ilícito civil. Foi, doutor, mas ele foi embora com o gado, isso é apropriação indébita. Né? Não fiquei satisfeito, não, procurei o promotor. O promotor falou a mesma coisa. Falou, doutor, vai lá no livro da Mas de Jesus e dá uma procurada lá, a diferença entre ilícito penal e ilícito civil. Gente, fica a dica, tá? E você também não cai em concurso, não, despenca. Nem todo ilícito civil é um ilícito penal. Nesse caso do gado, por exemplo, é um descumprimento contratual. Era considerado apenas ilícito civil. Tá? Então há alguns ilícitos, vocês vão estudar depois mais aprofundado no próprio direito penal e direito civil, alguns ilícitos na área civil, na área administrativa, que não é ilícito penal. Então há uma diferença aí. Tá? A diferença é de natureza legal e extrínseca, ou seja, está fora da própria lei. O ilícito penal é injusto sancionado pela pena. O ilícito civil é o injusto que produz sanções civis, reparação de dano. Cabe ao legislador, tendo em vista a valoração jurídica dos interesses da comunidade, estabelecer se a sanção civil se apresenta eficaz para a proteção da ordem legal, aparecendo a necessidade de determinação da sanção penal. Ou seja, quando eu falei para vocês, o direito, na verdade, ele é estático. Dentro dessa dinâmica, ele vai legalizando aquilo que não foi legalizado. Então, aquilo que é considerado apenas ilícito civil, que não é ilícito penal, não tem como você discutir na área criminal, certo? Então, nesse processo, eu dancei, nós procuramos essa pessoa a nível de Brasil aí para poder ressarcir esse gado, não conseguimos. Ele perdeu 500 cabeças de gado Nelore PO, vacas reprodutoras. Gente, aqui, direito penal internacional, nós já falamos que há uma ligação muito grande com o direito penal interno, ou seja, são normas de direito público externo, que é um conjunto de regras concernente a infrações internacionais que constituem violação ao direito internacional. Gente, mas foi praticado dentro do Brasil com relação ao ser humano, ou seja, crimes contra a humanidade, que não seria só crimes de guerra, crime contra a humanidade também enquadraria no direito penal internacional. Terrorismo, pirataria, discriminação racial, que vem lá no Tratado de Roma. Então qualquer crime contra a humanidade seria julgado pelo Tratado Penal Internacional. Um que foi julgado há pouco tempo, que para mim foi julgado por tribunal errado, porque os Estados Unidos manipulou, é o Saddam Hussein. Saddam Hussein, se ele tivesse sido julgado internacionalmente, ele foi julgado internacionalmente, criaram um tribunal específico para fazer o julgamento dele, mas ele não foi julgado pelo Tribunal Penal Internacional. Tá? Ele foi condenado à forca, mas por um outro tribunal lá que eu nem sei, coisa dos Estados Unidos. Né? Então seria pelo Tribunal Penal Internacional. E por último, gente, com o direito penitenciário. Gente, tem o Código Penal, precisa do processo penal. O processo penal vai ver tudo também? Não.
Existem a execução da pena que está fora do Código de Processo Penal, é uma lei específica, que é chamado também de direito penitenciário. Então, a contextualização do direito penal com o direito penitenciário, se não existir o direito penitenciário, ou seja, a execução de pena, por que a pena começa às vezes no regime fechado, vai para o semiaberto, depois o aberto? Isso está lá na lei de execução penal. Então, o direito penal tem esse relacionamento estrito com o direito processo penal e também com o direito penitenciário, tá, gente? Tem mais aqui ainda. Direito do trabalho, que é os crimes contra a organização do trabalho, que estão previstos aqui no Código Penal, artigo 197 a 207. Os efeitos da sentença trabalhista, a pessoa condenada na área trabalhista, ele perde, às vezes ele pode ser mandado embora por justa causa, que vai estar aqui no artigo 482 e com o artigo 483, certo? Vocês vão ver lá. E também depois o direito tributário, sonegação fiscal, também é um crime específico na área tributária, mas que pode ser julgado pelo direito penal.